Então vamos subir aqui, deputado federal Ivan Valente. Muito bem-vindo, Ivan, tudo bem? Tudo bem, Adri. Rovai, bom dia, boa tarde já, né, para vocês aí. Desculpa o atraso que eu tinha que falar lá no Congresso, correndo para cá. Vamos lá. Maravilha. Muito bem. Eu quero começar falando com o Ivan sobre o ataque especulativo de ontem, né, que teria começado a partir de uma fake news. Eu falei disso ontem aqui. Falei, olha, o Lula não precisa dar entrevista na Globo, porque nós vivemos uma sociedade em redes hoje, que dependendo do que ele falar, se ele falar para um site de 1.000 pessoas, isso vai explodir para todos os cantos. E aí, ontem mesmo, para testar o que eu tinha dito, um menino lá, sei lá quem, botou uma fake news do Galípolo, tinha aí 150 seguidores, e de repente transformaram a fake news em verdade, vários foram dando retweets, o mercado acreditou naquilo, porque queria acreditar, evidentemente, né, que o Galípolo falou que o dólar ia a 5, que ia ter taxação de não sei o quê, de fortunas, e tivemos uma crise, o dólar foi a 120, deputado. 6,20. 6,20. Não é a hora de tratar melhor dessas questões das plataformas, voltar no tema do controle, desse tipo de coisa, para que esse tipo de coisa tenha punição, para que se... Porque imagina, o país inteiro pagando por causa de uma mentira, provavelmente do moleque cheio de espinha. Rovai, só para indicar para vocês que teve alguns picotes assim na fala, tá, da transmissão, mas que deu para pegar o espírito, sim. Eu até tinha entendido que a voz do Galípolo foi usada com inteligência artificial, né? Essa fake news aí que eles botaram. Mas eu acho que sim, eu não tenho nenhuma dúvida que é preciso monitorar, é preciso fiscalizar, regular tudo, né? Redes sociais, big techs, inteligência artificial, porque isso tudo pode virar uma espiral incontrolável, entende? De pânico, de mentiras, etc. O bolsonarismo viveu disso, ele cresceu com isso, entende? Então, realmente, né, uma utilização dessa, num momento como esse, que o mercado financeiro, que eu quero chamar de terrorista, tá? Porque não tem outro nome para isso, entende? Não tem lógica o que está acontecendo. No plenário mesmo ontem, eu coloquei essa questão com todas as letras, porque, veja você, não é possível fazer uma análise tão deformada, digamos, do cenário econômico, entende? Em que você acha que está estabelecido um caos econômico. Não tem caos econômico no Brasil, entende? Então, o que está acontecendo é o seguinte, o tripé do neoliberalismo, do ultraliberalismo, é o dólar flutuante, entendeu? É a meta de inflação e é a questão sempre do superávit primário. Você vai sempre fazer. E com esta lógica, é impossível um crescimento de país de terceiro mundo. Porque se você tem uma política de distribuição de renda, né, geração de emprego, que é eficiente, por exemplo, o desemprego está lá embaixo, tá? A distribuição de renda cresceu, o consumo cresceu, a indústria vai para frente, entende? Os serviços vão para frente, o comércio comemora e tal. Aí você fala, está crescendo muito, nós precisamos derrubar. E como é que derruba? Porque isso aí vai gerar inflação, então joga os juros lá para cima, 3 pontos, que a ata do Banco Central falou em 3 pontos percentuais. Daqui. A seguinte também, 1 ponto. Mas, gente, o que é isso aqui, gente? É para bandoleiro do mercado financeiro ganhar dinheiro a rodo, entende? E mais do que isso, emparedar o governo com a ajuda das grandes redes de comunicação, que também são financiadas pelos bancos e pelo capital financeiro. Então, nós estamos numa armadilha, entende? Que nós temos um congresso que aconteceu ontem com o negócio das emendas, inclusive essa denúncia de que o Lira e os líderes assinaram, isso é um escárnio,
entendeu? Só o PSOL, e acho que o Novo também, que nem tem representação, você está entendendo, para entrar com o processo, fala, não é possível o Lira destituir os presidentes de comissão, na verdade, inclusive caras com 10 mandatos, como o Zé Rocha, que é do PL, não foi só o Glauber, que era da CLP e tal, mas Então, o que acontece? Eles querem votar arroz fiscal e eles querem 60 bi de emendas, entende? Eles querem déficit zero, entende? E um pacote mais rigoroso, que o mercado quer, um pacote muito mais rigoroso, que já está atropelando salário mínimo, BPC, Bolsa Família, Fundeb, tudo. Tudo que interessa aos trabalhadores, tiraram tudo que do pacote poderia ser algum alento, que era o imposto de renda cancelado, cobrança até 5 salários mínimos e cobrança de salários, juros e lucros e dividendos para mais de 50 mil, já tiraram de cara, como eles já não vão votar também os super salários do funcionalismo. Então, é um pacote que... E mesmo assim, eles vão lá e chantageiam o governo. E eles querem 60 bilhões para o Centrão e a direita para eleger um Congresso ainda mais conservador. Nós estamos no Marapuca. Eu coloquei na tribuna, vou arredondar com essa frase, eu faria, se fosse o governo, o Lula, que está com esse problema de saúde agora, mas ou verdade mesmo, entendeu? Era hora de você pegar o tempo de televisão que o governo tem direito, entendeu? E falar, nós estamos sendo chantageados, nós e o judiciário, porque emenda parlamentar foi resolvida pela Rosa Weber e agora pelo Flávio Dino. É só transparência, rastreabilidade e fiscalização, entende? Eles não querem, eles querem meter a mão mesmo e direcionar para uma cúpula que maneja o Congresso Nacional. E isso era o caso de denunciar a chantagem. E a chantagem do mercado financeiro. Você tinha que fazer um embate público com essa questão, porque tem que falar para a sociedade, entende? Que nós estamos... que a economia brasileira está sendo asfixiada de propósito no momento que ela está crescendo. Então, você está 3,5% o ano que vem, você derruba o salário mínimo, você limita o arcabouço, você está fazendo baixar tudo, aposentadoria, BPC, entende? E tal. Então, nós estamos nessa armadilha, né? E o governo precisa reagir, porque o próprio governo assinar essa questão das emendas ontem compromete essa luta, porque há um temor da chantagem. Então, você aceita a chantagem, ou então você entrega o ouro para o bandido, que é literalmente isso mesmo. Entende? Porque querem corte de tudo, né? BPC, salário mínimo, menos das emendas, né? Nem transparência as emendas querem, né? O Lira aceita. E, apesar disso, Ivan, essa semana o governo corre para aprovar o orçamento para 2025, a própria, né, os projetos do pacote de gastos. Ontem já aprovou um, e ontem aprovou a reforma tributária também. Eu queria que você falasse sobre essa última semana do Congresso, né, como que está e a sua avaliação da reforma de ontem também, aprovada ontem. Então, Dri, primeiro, assim, dizer o seguinte, por que nós colocamos tudo isso aí na última semana, entende? Nós estamos discutindo reforma tributária há 2 anos, entendeu? 2 anos. E eles botaram tudo na última semana porque, enquanto você não entrega o ouro para o bandido, que é chegar a 60 bi de emendas parlamentares e dirigida a um núcleo duro, né? Que eles criaram um núcleo, porque os líderes assinaram essa porcaria, atropelaram a legislação, destituíram presidente de comissão ao fazer esse encaminhamento. E, de certa forma, o governo se vendeu, entendeu? Tanto o Padilha, ele falou, não, já encaminhamos as emendas. Não, eles assinaram, entende? Algo ilegal, contra a decisão do Flávio Dino e etc. Bom, o que eu posso falar do que nós vamos votar? Olha, aqui no Brasil, reforma tributária, eu vou resumir em 3 questões rápidas, tá? Embora ela seja uma discussão de 40 anos na Câmara dos Deputados, então você tem esse lado
que é você conseguiu superar o governo, sai mais ou menos bem na fita, porque ele é uma certa conquista, porque não tem sistema tributário pior que o do Brasil. Então, é o tal negócio. É impossível você votar contra e criar o IVA, você está entendendo? O problema está onde? É que os ricos no Brasil não querem pagar imposto, entende? Com essa reforma você vai conseguir 3 coisinhas. A reforma do consumo, estou me referindo, porque da renda não entrou ainda. Tá? Então, a do consumo é o seguinte: você pode unificar impostos, diminuir muito a burocracia, entende? Centralizar numa legislação, e você vai acabar com a guerra fiscal, que é uma deformação, entende? E talvez mais tarde você consiga combater aí adiante mais a sonegação, a elisão fiscal e etc. Então, na verdade, é uma reforma de tramitação de 45 anos, só para dizer que não vai ter efeito imediato na conjuntura. Agora, o que se viu ontem é aquela barganha na Zona Franca de Manaus, é isso e aquilo. O que o cara quer? Ele quer isenção sobre tudo. Por exemplo, a Coca-Cola queria isenção. Então, ontem o Senado conseguiu tirar isso aí, porque isso já dava 0,3 na alíquota final, porque, veja, parece que não, mas é água, é refrigerante, é monumental, entende? Que esses caras ganham, mas não querem pagar imposto. Mas como o agro não quer, os maiores beneficiados é o agronegócio. Vou citar só 3 questões. Agrotóxico devia estar no imposto seletivo, ou seja, tendo uma alíquota maior. Sabe o que aconteceu com o agrotóxico? O contrário, eles são subsidiados negativamente, entende? Armas e munições, não conseguimos, nem no Senado, nem na Câmara. É um absurdo você incentivar o cara a se armar. Quer dizer, a Câmara e o Senado estão bolsonarizados. Essa é a realidade da correlação de forças. É até uma vergonha, porque 72% pelo Datafolha são contra o armamento da população, entende? Isso é uma lógica infernal, entende? Assim como esses ultraprocessados na saúde, a questão do meio ambiente, o imposto seletivo acabou ficando, na prática, muito restrito, porque era fumo, bebida, que já entendeu? Com imposto alto, e algumas outras questões, como eu disse, essa questão dos açucarados e alguns ultraprocessados. Mas o que acontece? O problema é a alíquota final. Então, cada vez que um cara quer um naco, entende? Para ele diminuir de 100% para 60% ou para 30%, ou alíquota zero, tirando a cesta básica, é absolutamente justa, e algumas questões são muito justas, tem uma grande maioria que quem pode mais chora menos, ou seja, o lobby funciona terrivelmente com os deputados aqui, entendeu? Então, o que passou ontem é algo assim, mais para o futuro, mas eu digo que, no geral, eles não querem pagar imposto. Eles querem que os pobres paguem imposto. Tá? Então, mesmo que você vê o cashback, que pode ser considerado uma devolução para quem está no CAD único, uma cesta básica do CAD único, a devolução é muito pequena, gente. É uma distribuição de renda muito pequena ainda, entende? Então, o povão não entende essa reforma do consumo, embora era necessária, porque o nosso sistema é regressivo. É o seguinte: quem tem menos paga mais. Era esse mesmo. A lógica é essa, entende? Porque os impostos eram igualitários. Agora, quando chegar o da renda, nós tentamos um da renda, porque ao discutir as questões estaduais, entrou o imposto de herança e o imposto se entrou de heranças, era um imposto, você está entendendo? Aí nós pegamos e botamos o imposto de renda, que já está na Constituição, então vamos regular agora. Aí eu fiz a emenda e levamos para o plenário, não com apoio do GT, alguns GT apoiaram, mas não foi avalizado pelo GT. Nós botamos em votação, o que era isso? Era você taxar 0,5%, veja, de 10 milhões, patrimônios de 10 a 40, entende? De 1%, de 40 a 80, e 1,5% acima de 80. Mixaria. Em 10 milhões dava 50 mil por ano para eles, entendeu? Sabe quanto daria isso aí de economia
anual, 70 bi. Só o imposto sobre grandes fortunas tivesse passado agora, no outro PLP. 70 bi é exatamente 2 vezes o que o Haddad está querendo tirar aí no pacote, entendeu? 35 bi por ano. Mas não passa, entende? Então, ontem, nós tivemos aí, nós vimos, quando eles mandaram, quando se falou, o Lula e o governo quiseram, então vamos compensar com algumas coisas, maldades que nós vamos fazer com o salário mínimo, que eu vou falar rapidamente. Mas, assim, que era o imposto de renda, até 5 salários seria uma marca de governo, sim, uma nova marca de governo, e pagamento de juros e dividendos, lucros e dividendos, mais salário acima de 50 mil. Absolutamente justo, que compensaria. Não é 5 salários, é 5 mil reais, né? É 5 mil reais, 5 mil reais. 3 salários e alguma coisinha aí, tem razão. Então, se fosse 5 salários, aí que eles iam, o mercado ia explodir mesmo. Seria maravilhoso para o povão, era possível fazer, mas se você taxasse os ricos, entendeu? Mas ainda é pouco, porque é 3 salários, entende? E pouco. Então, o que aconteceu? Entende? Isso eles limparam tudo, os super salários do funcionalismo, somente judiciário, Ministério Público, alguma coisa do Executivo e do Legislativo, saiu fora, de cara eles tiraram. O Pacheco e o Lira, de cara, isso aqui está fora, entendeu? Isso é um delírio do governo, o mercado explodiu. Quer dizer, enquanto isso, por exemplo, a política do salário mínimo, não dá para entender, que você voltar isso na base do arcabouço, em cima do salário mínimo, que é a maior política de distribuição de renda que tem, a maior marca do governo Lula. Então, o país está crescendo a 3, 3,5, você quer que ele fique regulado por 2,5, que é o teto do arcabouço. Então, não dá, entendeu? Porque isso bate nas aposentadorias, bate no BPC, no abono salarial, que eles reduziram também e tal. Então, tudo isso aí, quem vai pagar a conta são os de baixo. E aí eles batem palma. Vai passar, entende? Inclusive, eles queriam ontem, no que passou ontem, ferrar o funcionalismo público até 2030, tá? Então, a questão da Previdência Social, que eles queriam congelar, entendeu? Congelar, literalmente. Nós votamos contra por isso. Até tinha algumas medidas boas nesse pacote de ontem. No que vem hoje, não tem nada para fazer, entendeu? Não tem nada que preste ali. Inclusive, a questão dos militares ainda está pendurado, que é uma mixaria. Só mexeram no negócio da idade, né, de 55. Não, o BPC, por exemplo, sabe o que vai acontecer? Eu fecho com isso, Robai. É o seguinte... Eu ia te perguntar sobre essa questão do BPC, porque me disseram que está tendo uma organização aí de deputados mais do campo progressista para melhorar o texto que veio do governo. Se isso está de fato acontecendo e se tem algum caminho para, pelo menos, modificar algumas regras que estão ali colocadas. Não, você tem razão. Está havendo mobilizações, sabe por quê? Porque a direita assumiu a defesa do BPC integral. A extrema-direita e a direita. E eu vou dizer para você, se tem uma coisa, se você quiser mexer na base da sociedade, entende? Você coloque a questão dos PCDs, tá? Porque é gente muito lascada, porque o pessoal é o cara que não teve um trabalho contínuo, o cara chega nos 70 anos e não tem um salário mínimo, ele vai morrer na sarjeta, entende? Então, esse é o critério de elegibilidade. E os critérios que existem para o BPC hoje são de gente e família pobre. Os PCDs, eles têm uma organização básica mínima, inclusive na base de esquerda, entende? Eu vejo isso pelo PSOL, pelo PT também, entende? Que é o seguinte, você criar critérios de elegibilidade, é lógico que eles estão melhorando, porque o projeto original, ele foi assim, uma raça quarteirão, entende? Não era ficar pegando fraudes, não, como na Previdência e etc. Ele era critério de elegibilidade, você subia, por exemplo, a renda familiar entrava, sabe? Então, o sujeito, se você tem uma outra renda familiar um pouquinho maior, de um quarto de salário mínimo, já caía fora. Você está entendendo?
Não pode, gente. Não, Não vale a pena. A economia de 2 bi. É o que eu falei, taxação de grandes fortunas é 70, entende? Então, você tem que fazer luta política para fora também, entende? E aí é uma espécie de maldade mesmo. Vai ter um grande desgaste para um governo que tem o carimbo de ser um governo a favor dos de baixo, dos pobres, entende? Por uma economia que não vale a pena, não tem como você defender, porque os critérios, eles estão melhorando isso, porque foi tão grande a reação dentro dos partidos de esquerda mesmo, mas a direita não quer nem saber, eles estão com a posição melhor. Então, o que acontece? Nós vamos nos queimar o salário mínimo também, porque eles não têm compromisso com a verdade. Eles querem ajuste fiscal e querem dizer que eles é que defendem o salário mínimo. Isso é uma contradição. Então, pautas bombas, que nem eles fizeram com a Dilma, usaram um monte de pauta bomba. Exatamente, para eles não tem problema nenhum, tem rede social para isso, para você criar uma outra narrativa e etc. Então, logicamente, nós vamos votar contra, né? Todas as medidas que estão aí. O Fundeb, por exemplo, eu vi a nota da CNTE, todo mundo é contra. Você tirar dinheiro. O Fundeb, inclusive, acaba em 2026, aqueles 10 anos que nós conseguimos botar mais dinheiro da União, né, para melhorar, inclusive, a questão de chegar ao ensino integral. Agora, você vem 2 anos antes, 2 anos, nós estamos há 2 anos, né, na prática, vai entrar em 25 agora. Você pega e muda a regra do jogo, manda menos dinheiro para economizar. Não dá certo, gente, entendeu? Abono salarial, mixaria. Trabalhadores empregados que ganham um salário a mais, entendeu? Até 2 salários mínimos apenas, entendeu? Aí vai ter que arrancar um pedaço desses 2. É 1.600, 1.700, sei lá. Então, não é possível, entendeu? Nós ficamos... Por quê? Porque você quer dar um recado que você está sacrificando todo mundo, mas isso não é verdade, que estamos sacrificando todo mundo. Então, é complicadíssimo, porque a situação do governo é essa, ou a especulação financeira e o terrorismo do mercado e da mídia, ou então é tirar dos trabalhadores para mostrar que nós não temos gastança, como é o termo que eu canso de ouvir aqui no plenário, gastança, gente, entende? Não tem gastança nenhuma, você fazer o pé de meia gastança, entendeu? Então, não tem mais programa social que dê certo. Então, nós estamos numa encruzilhada, porque nós não conseguimos mobilizar a favor dessa pauta positiva e até dos ganhos que o governo está conseguindo, né? Com o desemprego, com a inflação. Ainda sob controle, é verdade que tem tido... a questão dos alimentos preocupa, é preciso estar atento, porque, somente dos alimentos, entendeu? Porque é muito fácil uma dona de casa dar uma entrevista no supermercado e falar tá um horror, entendeu? Ô, Ivan, eu tenho falado aqui que o problema não é só o mercado financeiro, o problema é a conta no mercado, porque a conta no mercado está muito alta. Os preços dos alimentos, isso é verdade. Eu acho que o problema da popularidade do Lula não ter deslanchado, já era para ter deslanchado, não é comunicação. É a conta na hora do cara, na boca do caixa do supermercado. Porque você não, essa conta não tem comunicação que consiga resolver. O cara vai lá e fala, cara, 300 pau, 2 saquinhos, R$10 a dúzia da banana, não sei quanto tomate, o limão absurdo. Está tudo caro, os hortifrutis, a carne subiu. Não tão, esse tombo que o cara toma, aliás, essa tungada que ele toma na hora que ele vai na boca do caixa, ela não melhora o humor em relação ao governo. Eu concordo com você, Ovaí. Eu queria até... Bom você ter feito essa consideração, porque eu acho que tem um descuido aí mesmo, sabe? Nosso, né? Nosso. Que é o seguinte... Se você pega a inflação e desvenda ela, fala, caiu energia elétrica esse mês porque encheu os reservatórios. Opa, legal. Mas o que bateu mesmo foi a passagem aérea, 22% de crescimento. Isso aí levou a furar um pouquinho mais a meta ali, papapá e tal. Quando você vai falar São Paulo, cidade de São Paulo, cidade mais rica do Brasil, 70% ganha até 2 salários mínimos, entende? Então, é o cara que vai lá fazer compra com dinheiro para se alimentar, na prática é isso. E aí o cara chega lá,
mesmo tendo uma questão sazonal, às vezes você vai falar, porra, quando teve a enchente, a seca aqui, entendeu? A estiagem, as hortaliças não foram aqui na Grande São Paulo, pegar São Paulo, entende? Mas não quer saber, o cara quer saber quanto está, entende? O quilo da carne, entendeu? Que está mais alta, entende? Às vezes é excesso de exportação, mas isso não explica para o trabalhador, entende? Às vezes é um artigo, um tomate, que é uma coisa muito usada, entendeu? Aquela hortaliça, aquele legume, e isso tudo, eu me lembro lógico que vocês são, o Rovai somente tem mais. A verdade é a seguinte, quando você falava do chuchu, lembra do tempo do chuchu explodiu, entendeu? É impressionante a capacidade de agitação. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que não tem ninguém que sai do supermercado e fala assim, os preços caíram, estavam pela hora da morte, não está mais, entende? O cara sempre vai dizer, está um horror, entende? Toda vez sobe, e de fato está subindo. No preço dos alimentos, precisa ter uma super atenção, porque esse é um instrumento de ataque. Então, é uma insatisfação permanente. E a segunda coisa, só para finalizar, eu queria dizer o seguinte, aquilo que foi marca do governo anterior, que o Bolsonaro acabou, que a PEC da transição ajudou o Lula a repor tudo, entendeu? Que vai dos mais médicos, da farmácia popular, a recomposição, até merenda escolar, tudo. Isso aí já está absorvido, não é novidade. Você está entendendo? Então, isso aí já está absorvido. E no Bolsonaro ferraram eles e tal. Como não teve aumento do salário mínimo. Entendeu? Ficou na inflação e ponto. E o que acontece? Você precisa ter uma novidade. Então, você precisa segurar a inflação, que é uma das questões mais importantes e mais agitativas, e, de outro lado, ter alguns programas que sejam novas marcas. Por isso que eu falei dos 5 mil do salário mínimo, porque isso aí seria uma vitrine importante e outras questões. É claro que eu acho que tem fragilidades do governo, a grande disputa é qual é a capacidade de enfrentamento, qual é o momento que você tem para fazer a disputa de corações e mentes, entendeu? Porque o neoliberalismo é hiper-hegemônico. Então, ou você faz, ou você não cria novas cabeças, corações e mentes que veem uma luta, inclusive em defesa de um governo popular. Tem a Maria Conceição está falando, os preços dos alimentos, de tudo, na época do Bolsonaro, subiu na estratosfera e ficaram toda. A gente sempre denunciou, estava pior, né? Tinha a fila do osso, né? O Brasil estava no mapa, voltou para o mapa da fome, agora saiu, né? Graças aos esforços desse governo. Então, estava pior, é que a gente está só falando, é uma percepção geral essa questão do preço dos alimentos, né? Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, Ivan, e perguntar sobre essa questão dos quids pretos, que eu vi que ontem o PSOL pediu aí a extinção dos quids pretos, né, Ivan? Eu queria que você comentasse esse pedido ao Ministério da Defesa, né? Eu acho que, veja, você entra nessa questão da discussão do terrorismo do mercado, entendeu? Do pacote fiscal, e você esquece, né? Se cria uma cortina de fumaça que o Braga Neto foi preso aí no sábado, entende? Só para dizer um negócio que eu acho que virou uma chave. Né? Parece que não, mas eu acho que a gente deu um passo adiante, entendeu? Na questão da punição do golpismo, porque eles vão fazer todas as cortinas de fumaça, todos os dribles para tentar que esse julgamento não venha adiante. Eu até fiz uma fala no plenário, na segunda-feira, de 10 minutos, para irritar bastante os bolsonaristas no plenário, o que aconteceu, de verdade. Mas é que eles não têm mais o que falar, entendeu? Eu não sei mentir, porque, por exemplo, esta questão do Mauro Cid, que é um quid preto, certo? E do Mário Fernandes, que era o chefe dele, estava ali na porta ao lado do Bolsonaro, né? que planejou o próprio assassinato do
como nós sabemos, do Lula, do Alckmin, do Xandão, passa meio desapercebida, sabe? Você fala, atentaram contra o Estado Democrático de Direito, foi golpe, tudo bem, é isso mesmo, isso juridicamente. Mas o que a gente discutiu aqui foi o seguinte, nós teríamos aqui um golpe à la Pinochet. Sabe o que é golpe à la Pinochet? É de arrasar mesmo, você tem ideia é ditadura sanguinária, é volta da tortura como política de Estado, entende? Perseguição, fechamento do Supremo, entendeu? Até do Congresso, entendeu? Porque os militares assumiram o risco. Eu só digo para vocês o seguinte, esses Kid Pretos são uma excrescência. Não é à toa que a reunião foi feita na casa do Braga Neto, com financiamento do agro, mesmo fosse outra vertente que a gente precisa explorar mais. Entendeu? A primeira vez que a Frente Parlamentar Agropecuária fala assim, isso aí é caso isolado, nós repudiamos isso, é a primeira vez, tá? Quando eles estavam acampados nos quartéis, quando eles fecharam as estradas, entende? Eles não falaram nada, assim como na grilagem, na pistolagem no campo, etc. É uma frente parlamentar de direita. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a extinção dos que foi uma boa ideia, eu acho. A gente tem que tensionar, sabe? E eu acho que, na prática, a conclusão que eu chego é o seguinte, eles foram ao limite e eles perderam. Não tem condições de dar um novo golpe de Estado nesse momento. Tá? Então, eles estão esperneando, tanto que eles vieram com a anistia do Bolsonaro. Isso aí também ficou fora de cogitação depois de tudo que aconteceu aí na Praça dos Três Poderes, agora com o Braga Neto. E eu estou achando que nós já temos a Polícia Federal e a PGR já tem elementos muito robustos para fazer a denúncia, entende? Para tornar réu o Bolsonaro, uns 8 ou 10 generais, entende? Dezenas de coronéis, ou seja, nós vamos pegar uma grande parte, entende? De militar muito substantiva, entende? Ou seja, foi de dentro do Palácio, foi com a anuência total do ex-presidente da República. Então, essa foi uma questão que a gente fez questão de cutucar para criar visibilidade, entendeu? Isso não é brincadeira, não. Os caras estavam aí para dar um golpe, para voltar uma ditadura que, rigorosamente, é lógico que a estratégia deles furou, porque o Brasil não é o mesmo de 64, entende? Então, você tinha que unificar a burguesia, você tinha que unificar o exército, não porque alguns generais que resistiram são muito democratas, republicanos, é tanto assim, é que falou, vai dar com os burros na água, entendeu? Vai ter vão conseguir, mas não dura. Então, isso tudo mostrou certos limites, né? Como ontem, só para ilustrar, um sujeito falou no plenário, um bolsonarista, que defendeu drasticamente o Braga Neto e colocou uma foto do Tomás Paiva, foi na tribuna com isso, a foto do Tomás Paiva cumprimentando o Lula e dizendo, esses são os traidores das Forças Armadas. E aí pegou o Braga Neto, esse é o herói das Forças Armadas. Então, gente doida mesmo, entende? Mas o outro falou, sabe o quê? Estou esperando o dia 20 de janeiro. Um bicho vai pegar. Sabe o que é 20 de janeiro? Posse do Trump. Eles estão achando que a armada americana vai encostar aqui, como em 64, entendeu? Então, isso não vai acontecer, mas uma coisa é certa, eu acho que a gente precisa reconhecer que o bolsonarismo, não o bolsonarismo, a direita, o pensamento de extrema-direita, o pensamento conservador avançou demais através dessas redes sociais, entende? Então, essa narrativa ela tem fundamento na população. É por isso que as pesquisas dão para o Lula, para o governo e tal, você vai ter um empate, entende? De polarização mesmo. O governo pode fazer a melhor coisa que ele quiser e vai ser sempre ruim ou péssimo. E apesar de tudo, o Lula ganhou em todos os cenários da Quest, que eles estão sem uma alternativa hoje, né? Então, Ivan, eu comentava ontem com o Pedro Serrano
e ele tem uma resposta assim, olha, acho que não é provável, mas é possível. Eu também tendo a achar isso, que com o Trump assumindo, a depender de como esse inquérito se estabeleça, pode ter uma reação militar no Brasil. E dessa vez, essa ação pode contar com o apoio do governo americano. Olha, eu não duvido nada do Trump. Tá? O Trump está todo mundo com um grande ponto de interrogação. Ele já falou em invadir o Irã, entendeu? O que ganhou nos Estados Unidos é o símbolo desse crescimento da extrema-direita e da consistência que eles ganharam, inclusive com a mentira, com as redes sociais, etc. E tal. Mas eu acho que o que aconteceu no Brasil foi uma certa antecipação. Eu diria assim, o Bolsonaro ele tentou o golpe, porque ele tentou o golpe, na minha opinião, porque quando o primeiro dia que ele pisou no Palácio, ele falou assim, daqui eu não vou sair mais. Ele conspirou os 4 anos para ficar. Inclusive de uma maneira absurda, assim, sem pé nem cabeça. Vocês se lembram daquele discurso na frente do quartel do Exército? Parece que ele estava falando com um fantasma, como se o comunismo estivesse chegando, etc. Então, e depois ele não parou de conspirar. Ele pensou todo o tempo de mexer no Supremo, de fechar o Supremo, entende? O tempo todo. Ele se colocou na cabeça que ele era invencível. Só para lembrar que o Trump também perdeu a eleição em 2020. Né? Ele não entregou o poder. Eles são de não entregar o poder. Ele vai anistiar todos do Capitólio. Certo? Ele já falou que vai anistiar todos a invasão do Capitólio. Agora, precisamos pensar o seguinte, né? Quer dizer, o Brasil não é uma república dominicana, ou coisa do tipo, mesmo um país... É um país de 215 milhões de habitantes, a 8ª economia do mundo, entendeu? É uma potência econômica, tem um território gigante, entendeu? O que representaria uma intervenção? Difícil, na minha opinião. Agora, o Exército topa de novo esse papel, por isso que eu acho que o processo tinha que andar mais rápido. Você tinha que concluir o processo e não deixar cevando as coisas aí, 2 anos e tal. Eu acho que o Gonê, por isso que eu falei, o Gonê, o STF e a PF, estão fazendo um bom trabalho, tal, mas eu acho que nós já temos cristalinamente uma denúncia consistente. É claro que é uma possibilidade dos militares voltarem, com o currículo que ele tem de agulhas negras, entendeu? Que ainda não mudou o artigo 142, tudo isso aí que a gente acha que deve ser resultado da denúncia no Bolsonaro, no Braga Neto, no Heleno, no Paulo Sérgio, toda essa, o Garnier, etc., o resultado disso tem que ter uma consequência. Foram parar na prisão. Então, é por isso que eu não sou assim. Eu acho que é mais complexo uma intervenção num país como o Brasil, entende? Então, eles tentaram com o negócio do Musk, lembra? Eles comemoraram, o Musk vai derrotar o Xandão e tal, mas a verdade é que eles voltaram ali, entende? E eu acho que até o Twitter, eles me pressionaram para que o Twitter voltasse. O Twitter é o campo mais propício para eles vazarem as mentiras dele. Agora, não tem uma lógica, entendeu? O governo do Lula não é um governo socialista, entende? Essa ideia. Isso aqui é um governo socialista, é brincadeira, não é um governo socialista, não consegue aplicar nenhum programa democrático e popular, entendeu? Que nós fechamos lá em 87, antes de 89, entendeu? No PT. Então, é claro que você sempre vai ficar com uma pulga atrás da orelha, vai deixar uma porta aberta, cuidado, e etc. Mas pensando na correlação, na realidade, eu vou dizer para vocês, eles têm condições de voltar. Isso é real. Entende? Como o Trump voltou. Então, nós é que temos que cuidar de que o processo daqui até lá seja um processo que a gente tente ultrapassar. Daí a preciosidade do próprio Lula, né? Muito bem. Mais alguma coisa, Dani?
acho que é isso, né? Queria agradecer o Ivan, muito obrigada pela entrevista aqui hoje, como já é dia 18 de dezembro, né? Eu sei que ainda tem muito trabalho até sexta, mas já vou desejar aqui boas festas, né? Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2025 venha muito aqui para a gente conversar sobre a política aqui, e vamos ver, né, se vai ser um ano melhor 2024, esperamos que sim. É isso. Obrigado, viu, Dri? Bem, Ivan, tenha um 2025 sensacional aí para todos vocês aí. Eu que agradeço e quero desejar para vocês aí também um bom descanso. Não sei se vocês vão descansar. Não vamos muito. Não para, a gente vai te chamar aqui no dia 31 para fazer uma live. Dia 31 essa daí eu vou fazer do litoral, tá? Boa. Você vai estar por onde? Litoral Paulista? Não vou nem na posse da vereadora que nós elegemos em São Paulo, entendeu? Porque aí é sagrado, entende? Tem que descansar um pouco e vamos ter recuperar as esperança. Energias, né? Precisamos ter esperança, carregar bateria também, entendeu? E não está fácil, a correlação de força não se supera rápido, é um processo de longo prazo e tal, mas o que importa é você ter a firmeza, entendeu? Desafiar esses caras, entende? E falar na cara deles, vocês perderam, porra. Eles ficam danados com isso, entendeu? Você falar, vocês perderam. Eles não sabem perder. Então, agradeço muito a vocês, um abraço a todos aí. Valeu. Ivan, um beijo. Bom ano para todos. Feliz Ano Novo.